Hi guys, welcome back! Eu sou a Ângela Neves e aqui no meu canal você vai ver tudo sobre a cultura americana, dicas de inglês e muito mais. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a diferença entre will e going to. Vem pro vídeo! Hoje nós vamos falar sobre a diferença de um conteúdo que tem gerado confusão na cabeça de muita gente. Mas eu prometo que eu vou te explicar de um jeito tão simples que você não vai mais esquecer. Antes de te mostrar todas as diferenças entre esse conteúdo, vale lembrar aqui pra vocês que entre os próprios nativos, os norte-americanos, eles misturam tanto o uso do will e do going to. Então a intenção desse vídeo não é deixar você ainda mais paranoico, parar pra pensar, será que agora é will? Será que agora é going to? Não, muito pelo contrário. A intenção é simplesmente aproximar você de escolhas que provavelmente o nativo faria, tá? Então eu vou deixar bem claro quais são as diferenças principais e quais são as situações que eles mesmos misturam e trocam o will pelo going to, para que você não fique encanado ali, travando a sua fala na hora de falar. Vamos começar então aprendendo a diferença gramatical. Olha só a seguinte frase. Maybe I'll travel to London next year. Talvez eu viaje para Londres no próximo ano. Se eu quisesse montar uma negativa aqui na minha estrutura, basta colocar o not depois do will. Então você pode tanto falar will not, ou de forma mais abreviada você pode falar won't. Por exemplo, maybe I won't travel to London next year. Uma outra possibilidade é você fazer a pergunta e para isso você vai pegar o will e trazer para frente da sua frase. Por exemplo, will you travel to London next year? Você vai viajar para Londres no próximo ano? E aqui a gente tira o maybe porque é uma pergunta e você não sabe se a pessoa vai ou não, tá? Então você tira aí o maybe da frase. Agora a gente vai ver uma frase usando o going to. Qual que é a diferença gramatical da estrutura? Primeira coisa, e a mais importante, a gente vai usar na estrutura do going to o verbo to be em todas as suas estruturações, afirmativas, negativas e interrogativas. Por exemplo, we are going to work tomorrow. We are going to work tomorrow. E você lembra que sempre que nós temos o verbo to be na estrutura, negativas e interrogativas são feitas com ele porque ele não aceita um verbo auxiliar. Então sua negativa ficaria assim, ó. We aren't going to work tomorrow. Se fosse uma pergunta, é o verbo to be que vai vir pra frente da frase. Sua frase ficaria assim, ó. Are you going to work tomorrow? Você vai trabalhar amanhã? A maior diferença entre eles aqui é que com o going to a gente vai usar o verbo to be e com o will não, porque ele já é auxiliar, os dois não se combinam, tudo bem? Então esse é um ponto que vale lembrar. Uma coisa muito importante que eu quero dividir com vocês quando eu estava também aprendendo a diferença entre esses verbos é que como going to tem o verbo to be, eu fazia a tradução de forma diferente. Então eu traduzia como eu estou indo trabalhar amanhã, você está indo trabalhar amanhã, e na verdade não tem nada a ver com gerundismo, a tradução dos dois ela é igual. O que você tem que focar é no uso, tá? Mesmo os dois tendo o mesmo sentido no futuro, você vai trabalhar amanhã, você vai viajar no próximo ano, a gente usa um para situações específicas e o outro para outras situações. Então você tem que focar não na tradução e sim no uso de cada um, tá? Senão você vai ficar totalmente confuso aqui. Bom, tanto o will quanto o going to também tem as suas abreviações, tá? Então vamos começar aqui com o will, que tem várias, tá? Então I will, você pode abreviar, o som vai mudar para I'll, tá bom? Então por isso que eu falei I'll go travel to London, ao invés de I will, porque a sonora muda. O mesmo vai acontecer com you will, que você vai pronunciar you will. He will vira he'll. She will, she'll. Olha como muda a pronúncia, tá? O it will não vai ter sua abreviação, ele vai ficar assim no seu formato original. O we will vai virar will. E they will vai virar they'll. Inclusive, é muito mais comum eles usarem a forma abreviada, tá? Isso não quer dizer que seja informal, uma linguagem coloquial, mas faz parte do dialeto porque torna a fala mais fluida, tá? Já o going to também tem a sua abreviação para gonna, mas o contrário de will, ele torna-se uma linguagem mais formal e até empobrecida, dependendo aí onde você vai usar, tá? Então, essa escrita aqui, gonna, teoricamente não é nem aceita pela gramática, você não pode escrever dessa forma. É simplesmente uma linguagem falada. Então, muito cuidado para você abreviar. Você vai ver muito em filmes, em séries, em música. A galera vai usar muito gonna, só que ele não é tão bem visto como as abreviações de will. Ele se torna, sim, informal em muitos contextos. Então, se você puder, prefira por usar o going to ao invés de usar a abreviação para você não viciar. Já que você vai ouvir muito, é automático no seu cérebro que ele prefira usar o gonna aí também, tá bom?
Agora, Ângela, qual que é a diferença de fato desses dois conteúdos, né? Quando que eu uso um, quando que eu uso outro, já que você diz que a tradução é exatamente a mesma? Bom, entre todas as diferenças que existem entre esses dois conteúdos, vale ressaltar aqui duas diferenças importantes. Primeira delas, a gente usa o will para falar de ações rápidas, que você não tem que pensar para fazer, você levanta e faz. Por exemplo, I'll go to the bathroom, eu vou no banheiro. I'll close the window, eu vou fechar a janela. Percebe que aqui eu não planejei? Ai, como que eu fecho a janela? Será que eu aperto para direita ou para esquerda? Nossa, que horas que eu vou no banheiro? Não, é uma ação, é um futuro, mas um futuro que acaba de acontecer. Você levanta e você faz. Agora, o going to é o oposto disso. O going to, ele expressa planos. Por exemplo, I'm going to start a new course next month. Eu vou começar um curso novo no próximo mês. Não dá para você levantar e ir fazer o curso. Você tem que pesquisar, você tem que pagar o curso, você tem que fazer matrícula. Então ele mostra um planejamento anterior. Então essa é uma das principais diferenças entre o will e o going to. Will, coisa rápida, papum, e going to, planejamento, tá? A segunda diferença, que também não é menos importante, é que a gente vai usar o will para expressar dúvidas, um futuro que você não tem certeza se ele vai realmente acontecer. Na frase que eu falei para vocês, ó, maybe I'll travel to London next year, eu não demonstro uma certeza, talvez eu viaje para Londres no próximo ano. Então é muito comum que frases com will venham palavras como maybe, I think so, I don't know, as soon as possible, todas essas palavras que demonstram que não tem certeza de um futuro, é um plano, talvez, uma coisa que você tá pensando em fazer, tá? Agora, o going to não. O going to, ele demonstra a certeza. Por exemplo, I'm going to study English next month. Eu vou estudar inglês no próximo mês. É uma certeza. Você tá dizendo que você vai fazer. Então, essas duas são as principais diferenças. Se você não lembrar de mais nada, lembre-se delas, que o seu inglês vai ficar muito mais fluido e muito mais natural. Agora, existem sim algumas outras situações que é preferível que você use o will ou going to. A primeira delas é para você dar uma ordem. Por exemplo, you will have to be home at 11 o'clock. Você tem que chegar em casa às 11 horas da noite. Nessa situação que você vai dar uma ordem, é preferível que você utilize o will, beleza? Pedidos também, por exemplo, I'll have an orange juice. Eu vou querer um suco de laranja. Para você fazer um pedido, é preferível que você use também o will. Para falar de uma recusa, my son won't obey me. Na ideia de que meu filho se recusa a me obedecer, a gente usa o will. E para fazer uma promessa também, por exemplo, drive safe. I will. Dirija com cuidado. Eu vou. Então você está falando que vai, mas é como se fosse uma promessa. A gente usa o will nessa situação. Agora, o going to a gente usa para duas situações bem específicas também. Primeira, para falar de previsões do tempo. Por exemplo, it's going to rain later. Vai chover mais tarde. Então tá ali as nuvens, você sabe que você acha que vai chover, é preferível a gente usar o going to nessa situação. E a segunda situação seria para falar de um compromisso. Por exemplo, I'm going to the doctor tomorrow. Eu vou no médico amanhã. Então é um compromisso, algo que tá marcado, que tá agendado, a gente prefere usar o going to, beleza? Bom, pessoal, é isso por hoje. Não esquece de deixar o seu like, de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou de fato. Já que o nosso canal é um canal novo, a gente precisa dessa ajuda para crescer e eu espero ver você então no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus. Bye!